Eu quero falar para vocês daqui a pouco sobre esse livro que dois jornalistas do Uruguai acabam de editar, chamado Uma Ovelha Negra no Poder. A Ovelha Negra é o presidente José Mujica, né? Então José Mujica falou durante 100 horas gravadas para dois jornalistas de Montevidéu, e o livro foi lançado agora, na semana passada. E há uma declaração mais do que polêmica, uma inconfidência oceânica a respeito da confissão de Lula de que ele foi o verdadeiro chefe do mensalão. Mas antes eu quero fazer uma propaganda aqui para você. Nunca fiz, mas vou fazer hoje, né? Porque trata-se de um parceiro desta página. Vocês sabem que esse site aqui, como todos os sites, não consegue sobreviver, pelo menos com qualidade, com trabalho de investigação, uma coisa bem profissional, sem anunciantes, né? Então, esse bar aqui, o Beer Market, tem sido um anunciante desse site aqui já desde que foi inaugurado, né? Tem duas casas em Porto Alegre, uma na Castro Alves e outra na Barão do Amazonas. Eu conheço as duas, né? Então, pela sexta vez, o Beer Market foi premiado pela Veja aqui, ó. Nessa edição Veja Comer e Beber. Um júri escolheu, entre outras escolhas, a melhor carta de cerveja de Porto Alegre. Eles têm mais de 100 cervejas artesanais. Só trabalham com chopp e cervejas artesanais. Então, olha aqui, ó, Beer Market, né? Tá feita a propaganda aqui, ó. De dois jovens gaúchos, né? O Pedro e o Adolfo. Bom, a respeito do livro do Maduro, né? Eu quando li na sexta-feira, eu custei muito a levar a sério as declarações que estavam naquele livro ali, porque o que está no livro ali, textualmente, é o seguinte: falando sobre o mensalão, o presidente Maduro nos disse que conversou com Lula, e Lula disse a ele que sem o mensalão, sem comprar parlamentares e políticos e partidos e até eleitores, seria impossível governar o Brasil. Ele fez essas declarações às peadas, portanto não é alguma coisa que os dois jornalistas, aliás respeitabilíssimos no Uruguai, seria uma ilação dos dois. Não, olha, ele disse isso. Não. Eles transcreveram, entre aspas, o que disse o José Mujica. Tá bem que o José Mujica é um bufão, eu acho que é um bufão, mas muita gente, inclusive petistas aqui do Brasil, levam ele a sério. Então, já na sexta-feira foi um Deus nos acuda, o livro estava circulando, eu fiquei na dúvida, eu digo, puxa vida, mas será que isso é verdade mesmo? Não é verdade? Será que ele declarou isso? Porque se declarou isso aí, agora nessa segunda-feira o senador Ronaldo Caiado está dizendo que vai convocar, ou vai convidar o Maduro e os dois jornalistas para um depoimento em Brasília, né? Lá de Montevidéu, o Maduro disse: quem botou isso aí foram os dois jornalistas, e eu não vou para o Brasil, E os dois jornalistas estão, que nem canário na muda, né? Estão quietos lá no Uruguai, né? Eles têm 100 horas de gravação, isso aí está gravado. Eles têm a gravação. Ninguém pediu a gravação até agora, e não sei se precisa, porque são dois jornalistas respeitáveis, eles têm a gravação e tá assim no livro, né? Além de que até as pedras do Brasil aqui sempre souberam e sabem que o verdadeiro chefe do mensalão, que não foi para a cadeia com o Zé Dirceu acabou de laranja, é o Lula. Tem até um livro do Ivo Patarra chamado O Chefe, né? Que é exatamente comprovando ali. Bom, todo mundo sabe que o Lula foi o chefe, né? Foi poupado, isso sim, né? Foi poupado, inclusive pela oposição, devia ter sido caçado naquela ocasião e não foi. Devia estar na cadeia e não foi, não está. Agora, de novo, no Petrolão, está acontecendo a mesma coisa. O Youssef, agora, nessa segunda-feira, disse lá em Curitiba, para a CPI da Petrobras, que o Planalto, ou seja, o Lula e a Dilma, sabiam de tudo. Ora, bolas, o que está se esperando para chegar neles? É preciso o quê? Que eles façam uma confissão por escrito? Que eles desenhem ali os rostos e digam que são eles os responsáveis? Parece que é isso só que está faltando. Bom, mas então, na sexta-feira de noite, eu entrei em contato com alguns amigos meus
que mora em Montevidéu, e pedi para um deles, digo, olha, por favor, me compra esse livro aí, porque eu quero mostrar aqui no Brasil, eu quero mostrar o livro e quero mostrar a página em que estão essas declarações. Isso foi na sexta-feira, eram 5 horas da tarde. Pois bem, esse meu amigo conseguiu chegar no aeroporto ainda a tempo de pegar um voo aqui para o Brasil, pediu para um passageiro para trazer para mim, eu fui no aeroporto, peguei o livro no sábado de manhã e estou com o livro na mão. Aliás, para falar bem a verdade, eu até já passei esse livro adiante a quem dê direito. Mas fotografei tudo, mostrei aqui nas edições de sábado e domingo do meu blog, mostrei a capa do livro e fotografei a página em que estão as declarações do Mujica. Não tem mais o que esconder a respeito disso aí. Pode pular quanto quiser, mas pelo jeito, pela maneira com que alguns jornalistas chapas brancas, puxa-sacos do PT e do governo, vêm falando desde domingo no país, inclusive aqui em Porto Alegre, o que eles vêm falando, políticos, inclusive da base aliada do PT, o pessoal do governo, o que essa gente vem falando, vem encontrando 1 milhão. Não, o Mujica não disse aqui, não é o que ele queria dizer, ele falou outra coisa. Mas será que ele falou mesmo? Ele já disse que não falou. Ficam tentando encontrar desculpas. Eu ouvi até nessa segunda-feira um jornalista da RBS dizer o seguinte, está até na 0 hora um deles falando, mas o outro falou na Rádio Gaúcha, dizendo o seguinte, que o Mujica disse, olha, e ele disse mesmo, olha, o Lula não é um ladrão como foi o Collor, o Lula não é tão ladrão como foi o Collor, ele é ladrão sim, mas ele está roubando pouco, então vocês têm que perdoar. Um outro disse, não, ele está roubando pela causa, então tem que perdoar. Dizer, pô, olha, eu fui educado dentro dos princípios de ética e de moral, de que roubou 1 centavo, roubou 1 milhão, dá no mesmo, ladrão é ladrão, né? Além de que o Lula e esse pessoal do PT não roubou pouca coisa, né? Roubou só milhões mesmo. Quem tinha ainda alguma dúvida a respeito disso, precisa conferir as fotos do casamento daquele cardiologista de São Paulo, Ricardo Calil, que é o cardiologista do Lula, e dar uma olhadinha nas fotografias dos carrões que chegaram no restaurante Leonardo de São Paulo para a festa de casamento do cardiologista. Olha, vê o Rui Falcão, aquele jornalistazinho, o Rui Falcão, o presidente nacional do PT, chegar todo emplumado no restaurante Leonardo, numa caminhonete Mitsubishi de R$200 mil, tinindo, olhar para o Lula e para a Marisa daquele jeito, entornando um black label. Isso, olha, esses são os defensores do povo trabalhador brasileiro. Senhores, os trabalhadores brasileiros nunca estiveram tão mal de lideranças que os defendam. Até porque quem está defendendo agora os trabalhadores brasileiros é o pessoal do DEM e do PSTB, que é para nós, hein? Eu volto amanhã, talvez tenhamos mais novidades.